Eu sou Juarez Damasceno Ribeiro, nasci 3/3/53, sou filho de Ana Jerônima Ribeiro e José Ribeiro Filho. Sou descendente de índio Caiapó, que minha bisavó foi pega no laço. Aí, naquela hora, os que não morreram fugiram. Então minha bisavó foi batizada com o nome de Francisca Jerônima Ferreira, porque os brancos que puseram o nome dela. Eu com 13 anos de idade, eu já tocava em folia, em festinha, e aí eu nunca parei com a viola e o violão. Sempre a gente estava em aniversário, que a gente era convidado, nas festas, nos pagodes, mas final de semana, porque durante a semana a gente estava trabalhando na fazenda. Então, eu tenho 54 anos de carreira, nunca parei até hoje, porque a gente está um pouco parado por causa da pandemia. Então, senão a gente estava tocando todos os finais de semana. Os sábados eu toco na orquestra, eu sou coordenador da orquestra. Então todo final de semana, no sábado, a gente apresenta lá para o abrigo. Mas por causa dessa pandemia de aglomeração, a gente não está o grupo lá. Mas eu sempre estou lá, tocando, cantando. Tem até um parceiro que está abrigado lá, é meu parceiro, canta comigo. Tem várias gravações assim que a gente grava lá, né? Filma no celular. E eu mando para os parentes dele, lá para gente, cunhado dele que mora no Uberlândia. A gente está passando o que a gente está fazendo lá. Porque ele foi para lá uma pessoa que não queria viver mais. E através de eu mais ele já cantar, hoje ele está lá um homem vistoso, sorrindo toda hora. Então a gente não é só o trabalho, você tem que preocupar, ajudar as pessoas. E é o que eu faço. A gente com idade de 8 anos, a gente já estava no curral, ajudando a piar a vaca, tirar leite, aprendendo a tirar leite. E ali a gente não tinha nem calçado para a gente calçar. Então meu pai tinha carro de boi, então a gente via aqueles bezerros bonitos, e eu já pedia a ele, trelava eles para ir amansando, e para poder colocar junto com os boi erados. Então a gente, através do meu pai, do meu avô, que meu avô era fazedor de carro de boi, então eu aprendi a fazer os acessórios todinho de um carro de boi. Então a gente fazia tamoeiro, fazia canzil, tiradeira, ajojo, brocha, cambão, e a canga meu avô fazia. Então a gente passou, aí apareceu o arado, bico de pato. Aí a gente arrancava topo e arava com arado. Então os boi eram tão educados que era eu e meu irmão. Aí, hora que um queria descansar, um sozinho arava, porque era muito educado. A junta de guia chamava Rivirão e Amorim. Então chegava lá no fim do risco, a gente falava, faça Rivirão, vem Amorim. Voltava no outro trilho de novo.
Portanto que Samurim, a gente ensinou ele a puxar a carpideira. A gente carpidava com ele, porque aguentava mais do que o cavalo. Só que ele dava um trabalho que a gente tinha que pôr o balaim na boca dele para ele não comer o mantimento. Então, a vida naquela hora foi muito difícil, totalmente diferente de hoje. E aí, aos 10 anos, eu conheci o instrumento, numa festinha. Aí pedi meu pai, ele comprou um violãozinho, e eu, através de estar olhando os outros, é que eu fui aprendendo, que eu nunca tive professor. Então, aí, os final de semana, a gente tocava junto com os tocadores, nos pagodes, eles deixavam. E aí a gente foi desasnando. Aí a gente tocava em folia, com idade de 13 anos eu já cantava em folia e nos pagodes. Aí, final de semana, a gente fazia tudo isso. E eu toda a vida eu trabalhei em fazenda, as coisas de fazenda eu sei fazer de tudo. Então, mexer com gado, eu só não tenho um diploma na parede, mas conhecer a doença do gado, eu nunca fiz um cesáreo numa vaca, mas o resto conheço da doença do gado, porque a gente, toda a vida a gente mexeu, eu aprendi com meu pai, porque a gente via ele fazer, ele chamava a gente para presenciar, ver o que fazia. Então só um cesáreo que eu nunca fiz numa criação, mas o mais eu conheço de tudo. E hoje eu estou morando na cidade, mas até pouco tempo eu ainda estava na fazenda. E estou na fazenda porque eu tenho 2 empregos. Trabalho no abrigo e trabalho para o Benjamin. Então, um dia eu estou na cidade, outro dia eu estou na fazenda, porque eu trabalho no abrigo, a diretora lá é a Núbia, e outro dia eu trabalho para o Benjamin. Então eu não fico quieto, sou aposentado, mas trabalho todo dia. Estou com 68 anos e trabalho todo dia, graças a Deus. E eu tenho esses 2 empregos porque até hoje eu não tenho uma casa para morar e eu pago aluguel. Então, sou aposentado, mas a aposentadoria não dá para metade da despesa da casa, porque aluguel é energia cara, é água, é o de comer, então é tudo isso. Então eu até hoje não tenho a casa para morar, por causa disso que eu trabalho desse jeito. Levanto 4h30 da manhã todo dia, porque o dia que eu estou aqui na cidade, 5 horas eu já estou no serviço. Na fazenda, pela mesma forma, 6 horas eu já estou lá trabalhando. Então, a gente tem que pular, porque a comida não vem na sua porta, não. Então, a gente tem que trabalhar. Eu trabalho no abrigo, eu toco e canto lá para aqueles vozinhos. Olha para um lado, tem um chorando, olha para o outro, tem outro chorando. Então, a gente cantava lá, todo sábado a gente cantava lá. E eu dava aula de violão. Oxalá sem querer, tu aumenta
Mas aí veio essa pandemia, eu toco na orquestra, mas por causa dessa pandemia a gente teve que ir parando com tudo. Então ficou difícil. E eu passo para eles a maneira que eu aprendi, porque eu aprendi no sistema antigo. O sistema que eu aprendi foi no ouvido, porque eu não tive professor, então eu afinava um violão e eu já tinha aquele tom no ouvido. Eu afinava e quando encontrava com o sanfoneiro, estava tudo ok. Muitas vezes, às vezes dava uma diferencinha, mas não. Então é o estilo que eu ensinava, igual eu dava aula para os meninos, eu falava primeira, segunda e terceira, porque isso aí é o normal do instrumento. Então, muitos hoje quer fazer diferente, né? Na modernidade, então não, eu passo a minha maneira que eu aprendi. Então eu fazia parte do catira, dos catireiros da Pedra Lisa, que hoje nós estamos parados justamente por causa dessa pandemia. Mas Deus abençoar que isso acaba, a gente está voltando de novo, porque eu já tinha até um grupinho de alunos, né, que eu estava dando aula de catira. E folia, eu vou falar uma coisa, eu fiz uma folia uma época, eu e meu parceiro, eu cantava, porque eu faço da primeira, segunda, a sexta voz, faço qualquer uma delas. Então, eu fazia uma voz, pegava colocava, faz do mesmo jeito que eu fizer. Então foi até que eu fiquei cantando a sexta voz, e eu fiz uma folia para um cara. Então, a gente tem que ter paciência, humildade, é o que um professor tem que ter. É isso aí, é fazer o que sabe, mas com humildade. A minha maneira de ensinar meus alunos o sertanejo raiz, o objetivo é resgatar a música raiz sertaneja, o objetivo é não deixar cair a tradição. Agora eu vou mostrar um pouquinho aqui no arranjo na viola aqui. Fazer um arranjo aqui um pouquinho aqui no violão aqui. A gente fez essa música nos anos 80, quando um dia a Marli procurou se eu não tinha música. Eu falei, tem. E aí ela ficou de cima de mim, até que um dia, de tanto ela tá me procurando pela música, eu resolvi a fazer a gravação para ela mandar. E aí eu nem estava contando nada com isso. Quando é um dia de noite e eu estou aqui em casa, ela liga procurando se eu estava em pé ou se eu estava sentado. Falei, não, estou sentado. Aí ela falou, então escuta. Aí ela pegou e me passou que eu tinha sido contemplado. Então você concorrer com aquele tanto de gente no Brasil inteiro, a gente nem contava com aquilo. E graças a ela e a Deus, a gente e o meu ajudante, que foi o Jonathan, da gravação, a gente foi contemplado.
foi contemplado e a gente concorreu em 2.579 concorrentes. A gente foi contemplado. Então a gente fica muito grato a Deus e a eles que deram ajuda. Porque se não fosse através da Marli de correr atrás, porque essa música foi feita em 80 e eu tinha ela todinha na cabeça. Então eu passei para ela, gravei e fui contemplado. Então fico muito agradecido. Quando eu nasci neste mundo, vim com destino marcado. Parece que a minha sina foi só pra lidar com gado. Meu pai era boiadeiro, nesta lida fui criado. Com 10 anos de idade, já tinha capacidade, no laço era respeitado. Nós somos só 2 irmãos homens, cada um trouxe uma sina. Eu, porém, sou boiadeiro, é o que ainda me domina. Meu irmão quis estudar e formar pra medicina, anda só em carro importado e só é apresentado em repartições granfinas. O estudo que eu tenho aprendi dos velhos pais, foi laçar e andar montado e correr nos charrascais, montar em burro pagão até de cara pra trás, crescendo nessas paragens. Comigo teve uma passagem que eu não esqueço jamais. Certo dia viajei com um tal José Simão, era eu e o capataz e mais uns 8 peão. Com 1.600 boi saímos cortando o chão. Pra vocês eu conto agora como foi a triste história que cortou meu coração. Chegando perto do Rio Grande, de longe eu fui avistando um carro que vinha correndo e da